Diz assim: será que Deus torceria o direito? Será que Deus deturparia o direito? Será que o Todo-Poderoso corromperia a justiça? Vou repetir. Será que Deus torceria o direito? Será que o Todo-Poderoso corromperia a justiça? Agora vamos lá para o capítulo 42, o último capítulo do livro. E vamos ler apenas um verso também, o verso 7. Certo? Jó 42, 7. Ao terminar de dizer essas coisas a Jó, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: estou irado contigo e com os teus dois amigos, pois não falastes a verdade ao meu respeito, como fez o meu servo Jó. Vou repetir. Ao terminar de dizer essas coisas a Jó, Deus está falando com Jó, encerra o assunto com Jó, Deus se volta para Elifaz. O Senhor disse a Elifaz, o temanita: estou irado contigo e com os teus dois amigos, pois não falastes a verdade a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Amém? Feche os olhos. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por estarmos aqui e obrigado pela tua palavra. Nós cantamos, nós louvamos o teu nome, e o Senhor nos ouviu, e o Senhor nos respondeu ao nosso coração, as canções e com louvor. Agora, nós é quem vamos ouvir o Senhor. O Senhor vai falar por meio da Escritura. E nós temos aqui os ouvidos e o coração atentos e abertos a Ti. Fala conosco nesta manhã, nos méritos de Jesus é a nossa oração. Amém. Irmãos, esse primeiro versículo que nós demos, capítulo 8, verso 3. Será que Deus torceria o direito? Será que o Todo-Poderoso corromperia a justiça? Essas duas perguntas, elas soam como duas poderosas afirmações. Essas duas perguntas, elas são o que a gente chama de perguntas retóricas, né? O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta cuja resposta já está dada. A resposta é óbvia, né? Então, alguém que faz uma pergunta retórica, ele quer arrancar de você apenas a resposta que será de todos, que será a resposta única. Então, são duas perguntas retóricas, e a resposta é não. Né? É lógico que Deus não torce o direito, e é lógico que Deus não corrompe o que é justo. Pois Ele é a justiça. Ele é a verdade. Ele é o parâmetro do que é justo, ele é o parâmetro do que é direito e do que é reto. Então, se ele é o parâmetro disso, logo, não cabe nele a opção de torcer aquilo que é certo. De pegar o certo e fazer do certo errado. Ou de fazer do certo meio certo. Porque meio certo é errado inteiro, né? Meio certo é errado inteiro. Se alguém disser para você está mais ou menos certo, você diz, não, estou errado por inteiro, que não tem mais ou menos certo. Ou a gente está certo ou a gente está errado. Né? No máximo você pode dizer, você não está longe da verdade, mas você ainda não está certo. Mas dizer que você está meio certo não cabe. E Deus não é nem meio certo e nem menos certo. Deus é o padrão de justiça e de retidão, de direito. Então, essas duas perguntas, elas são afirmações. Porque a resposta ela é óbvia, são perguntas retóricas. Elas soam como afirmações. Né? Por quê? Porque justiça e Deus, e direito e todo-poderoso são coisas indissociáveis. Você pega a palavra justiça, o termo justiça, e aplica a Deus, justiça é Deus, e Deus é justiça. Você pega direito, as coisas certas, e a palavra todo-poderoso se aplicam a Deus como uma coisa homogênea, uma coisa que você enxerga algo só uma coisa. Deus é isso. Então são afirmações. No Salmo 45, verso 6, o Salmo dos filhos de Corá, o autor do Salmo personifica a reta justiça como aquilo que Deus tem sempre à mão. Ele diz assim, ó, cetro de justiça é o cetro do teu reino. Todo rei, né, carrega aquele cetro, né, o cetro real. Um instrumento que simboliza o seu reinado. Né? Tem a coroa, que simboliza que ele é um rei. A coroa diz respeito a função que ele exerce, a quem ele é como rei, né? E o cetro diz respeito à sua soberania naquela nação. Ele tem um cetro na mão. E esse cetro simboliza o seu reino. Aí ele diz que o cetro de Deus é a sua justiça. Que é o que Deus traz à mão quando vem julgar.
Ele não traz um cetro humano, um instrumento feito de ouro para simbolizar. O que ele traz à mão como seu cetro é a sua justiça. Então, justiça é algo que Deus tem sempre à mão. Ele é justo, certo? Agora, a gente tem gravado nesse texto aqui, do livro de Jó, assim como no livro todo de Jó, um perigo iminente que nos rodeia no curso da nossa caminhada com Deus. O livro mostra um perigo que nos assedia dia e noite na nossa caminhada com Deus. E que perigo é esse? O perigo de conhecermos verdades eternas acerca de Deus, mas utilizarmos dessas verdades para o próprio bem, para benefício próprio. É você saber verdades sobre Deus, mas pegar essa verdade e usar de maneira interesseira. Não usar a verdade pela verdade, mas utilizá-la ao teu favor e contra alguém. Isso está todo dia diante de nós. A gente pega a palavra de Deus, que é a verdade, e utiliza ela como mentira, como um engano. Porque quem vai discutir com a palavra? Quem vai discutir com o que está escrito no livro? E aí a gente pega os textos e aplica esses textos contra os outros para benefício próprio. O livro está repleto disso. Dito isso, vamos voltar para o início do livro, né? Para a gente entender o contexto de tudo. Para a gente poder entender o que está acontecendo. Então, o livro trata de um personagem, de um homem rico de uma cidade chamada Uz. O nome desse homem é Jó. Um nome curto e simples. Esse homem, chamado Jó, é temente a Deus, que consagrava a Deus por si e também por toda a sua família. Consagrado a Deus por ele mesmo e pela esposa e pelos filhos. Fazia isso na preocupação de que até mesmo seus filhos, quando se reunissem para festejar, caso se embriagassem, festejassem demais, blasfemassem contra Deus. Então ele oferecia sacrifícios por ele, pela esposa e pelos filhos, porque vai que os filhos pecam. Então ele já pedia perdão a Deus em nome dos filhos. Veja como ele era cuidadoso, né? Porém, existe uma audiência nos céus nesse meio tempo. E toda essa devoção desse homem é questionada e desafiada por Satanás diante de Deus. E veja que Satanás se apresenta como um observador assíduo da vida de Jó. Ele sabe quem Jó é. Ele observa o que Jó faz. E ele insinua que Jó só é devoto a Deus por interesse. Ele é rico, não tem necessidade de nada. Quem não te serve? Qualquer um te serve, se o senhor der para ele tudo. Quem que não vai ficar andando atrás de ti se recebe de ti bens e bens e riqueza? Claro que vai. Ele é interesseiro. Ele não te ama. Ele não te quer, diz o diabo a Deus. E aí Deus aceita esse desafio, porque Satanás diz, olha, vai lá e tira o que ele tem para você ver se ele não vai te abandonar e blasfemar contra ti. Arranca os bens dele. Deus aceita o desafio e, de uma maneira simultânea, tudo que esse homem construiu ao longo da sua vida começa a desaparecer. A sequência das perdas de Jó, elas são surreais. Surreais. Primeiro, um grupo de sebeus vem e leva boa parte do rebanho. Em sequência, cai fogo do céu e queima outra parte do rebanho. Depois, um grupo de caldeus, provavelmente andarilhos e ladrões, levam o restante do patrimônio dele. Ele fica sem nada da noite para o dia. E como se isso fosse pouco, os 10 filhos que estavam na casa do irmão mais velho, fazendo um almoço, uma janta, uma festa, são soterrados com uma implosão misteriosa. A casa implode, tudo cai e mata os 10 filhos de Jó. De uma vez. Jó parece estar em casa, né? Absolutamente tranquilo e seguro, como sempre foi. Quando essas notícias começam a chegar, e chegam assim, de maneira simultânea, não tem espaço para respirar se você ler o livro. Né? As notícias vêm chegando, chegando e chegando. E agora veja, você acorda um dono, né, dono de um razoável patrimônio, e um alegre pai ou mãe de família, consagrado a Deus de todo o teu coração, que a cada passo que dá, pergunta se aquele passo é para a glória de Deus. Para tudo que você faz, você sempre se questiona se o que você está fazendo é para a glória de Deus. Você é um que carrega dentro da sua alma, do seu coração, rigores espirituais extraordinários,
e que policia suas motivações o tempo inteiro para saber se você está agradando a Deus ou não. Você é rigoroso com isso dentro de você. Você carrega na sua alma um altar ambulante, onde as orações a Deus não cessam nem de dia e nem de noite. Você carrega um altar, ora a Deus o tempo inteiro, como Jó. E de repente, chegam alguns e dizem assim: olha, o que você tinha de um lado acabou, o que você tinha do outro se foi, e aquilo que poderia te sobrar como um consolo morreu de uma vez, que é a família. Acabou tudo. Simplesmente acabou. Se a gente para aqui, a gente não tem palavras para consolar Jó. Não tem o que dizer. Mas os infortúnios não terminam. E não terminam por quê? Porque Jó não cede. Jó é resiliente. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a resposta para um velório com 10 filhos e para a perca total de um patrocínio. É isso que ele tem para dizer. Deus deu, Deus tomou. Glória a Deus. Aí Satanás aparece de novo na história diante de Deus e diz: não, é porque ele ainda tem saúde. É porque ele ainda pode respirar e não tem dor. Toca nele. Tira a saúde dele para ver se ele não vai te abandonar e blasfemar. Deus diz: então toca, só não mata. Mas pode tocar. Aí esse homem ganha de presente do diabo uma doença. Provavelmente uma doença de pele, um câncer terrível na pele, que deixa ele não só todo enferidado do lado de fora, a ponto de ter que coçar as suas feridas com cabos de telha porque não tem mais unha para fazer isso. Mas também o texto diz que do lado de dentro esse homem fica todo desarranjado e dolorido, desconstrói ele inteiro por dentro, ele sofre por dentro e por fora. É a pele por fora e os órgãos por dentro. Tem uma parte do texto que ele diz que por dentro ele amarga que nem fel. Ele não tem um minuto de paz. A gente está aqui hoje numa boa, talvez não todos, pela cara do Felipe eu vi que ele não está numa boa, né? O ciático está atacando ele de volta. Mas a gente está aqui por quê? Porque a gente não sente dor quando a gente está bem. Você já percebeu que você só lembra que tem um corpo quando dói? Se não dói, a gente não lembra que tem corpo. Você para na frente do espelho e não diz: esse é meu corpo, você diz: essa é a minha imagem. Se não dói nada, você não lembra que tem corpo. Você acorda cedo, faz o que tem que fazer, tudo, volta, descansa. Não dói nada, você nem lembra que está carregando uma massa. Quando que a gente lembra que tem corpo? É quando dói. A gente só lembra que carrega um corpo quando vem uma dor. Daí você lembra: olha, eu carrego isso aqui, eu tenho uma perna, eu tenho ciático, eu tenho coluna. Está doendo, eu tenho dente, olha só. Porque está doendo. Se não está doendo, você não lembra. É? A maior peso da vida é não lembrar que carrega um corpo. É só pensar na imagem. Jó não tinha uma parte do corpo que não fosse dor. Ele era lembrado o tempo todo disso, sem trégua. Né? Essa é a história desse homem. Então, em resumo, o livro nos conta a história de um homem justo diante de Deus, elogiado por Deus por sua justiça, por andar em retidão diante de Deus, mas que sem esperar, vê toda essa devoção trazer a ele muito sofrimento. Ele sofre porque é justo. Ele sofre porque é bom. Ele sofre porque faz as coisas certas. E isso traz sofrimento, porque esse é o desafio de Satanás. Ninguém é bom se não for por interesse. Esse homem não pode ser bom gratuitamente. Então a devoção de Jó traz a ele sofrimento devido a esse desafio. E ele não sabe do desafio. Jó é a história. Quando a gente lê, a gente sabe o porquê ele sofre. Há um desafio. Mas Jó não sabe. Jó só sofre. Jó não leu o livro de Jó. Jó é a história. Né? Jó não leu o próprio livro. Jó está vivendo aqui. Por isso, você não lê a sua história. Você só vive ela. Você não sabe do que está acontecendo para além, a teu respeito. Você é só o personagem. E como personagem, você vive todas as implicações da história visceralmente, porque são só sobre você, não é mais sobre ninguém. É só a teu respeito, não é sobre o respeito de mais ninguém. Você vive a história com todas as implicações que ela tem. Esse é Jó. Esse é Jó. Aí Jó tem um diálogo ácido com a mulher, né? Que vê aquela situação toda e dá uma saída para Jó. Amaldiçoa Deus e morre de uma vez.
Ele traz a mulher ao entendimento, não quer perder a esposa, e ele diz, falas como uma louca, ele não diz que ela é louca. Ele diz, falas como uma, no sentido de dizer, você não é assim, você só está agindo assim porque você perdeu a esperança, mas calma, vem cá, que eu te conheço, você não é, comumente você não fala essas coisas e amaldiçoa Deus. Você está tendo isso por causa da situação. Então falas como se fosse uma louca. Mas eu casei com você e sei que você não é louca. Então faz o favor, vamos chegar junto aqui ao juízo. A gente agradeceu a Deus quando tudo estava bom, vamos gemer só porque dói? Não, não vamos blasfemar não, nós vamos ficar juntos. E ele fica com a esposa até o final. Jó ainda de tudo, além de tudo, é homem, né? É homem. Ele poderia fazer aquele papelzinho, né, de menino e dizer assim, ai, fica longe de mim porque eu não estou bem, hoje eu não estou bem para as pessoas. Eu sou um ser assim que está nessa situação, você não quer casar com outra pessoa? Melhor, não, Jó é macho, Jó diz, não, você vai ficar do meu lado, você não vai blasfemar contra Deus. Sugerir que eu escolha a morte, eu até aguento, mas mandar uma maldição a Deus, de jeito nenhum. Você não vai fazer isso. E fica com a esposa. E aí, irmão, chega perto dele para ajudá-lo, 3 nomes. Amigos. Os amigos que vêm consolar, né? Aquela amizade que diz, olha, fulano tá mal, tá, então vamos lá, vamos visitar. 3 amigos de Jó. Eles vêm para consolar Jó na sua dor. Esses 3 amigos chegam para consolar Jó na dor, mas a sua consolação se transforma em acusações de um homem que já está sofrendo. Acusações contra um homem que já vem sofrendo demais. Esses 3 amigos trocam consolo e ajuda por acusações contra Jó. Veja que o diabo não dá trégua, né? Não deu certo matar os filhos e tirar os bens. Não deu certo deixar o homem doente a quando morrer. Ele tem outra estratégia. Eu uso pessoas para provocá-lo, para indigná-lo. Ele não desiste. E aí esses 3 amigos chegam. O que dá início ao discurso dos 3 amigos de Jó é uma fala de Jó no capítulo 3. O texto diz que eles chegam e ficam 7 dias em silêncio, diante do estado de Jó. 7 dias chorando sem falar uma palavra. Apenas do lado do amigo. Se tivesse terminado assim, estava tudo bem. Jó ia agradecer o silêncio dos 3 por 7 dias, apenas olhando para ele, sofrendo com ele, chorando com ele. Só que depois de 7 dias, Jó, ele vai lamentar, como qualquer um lamentaria nessa situação. A gente já lamenta por muito menos. Imagine num quadro clínico desse aqui, e emocional desse aqui. Jó está ali nesse estado. E o que ele diz? Diz o que é comum a qualquer ser humano. Ele diz assim, olha, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. E Jó, falando, disse, pereça o dia em que eu nasci. E a noite em que alguém disse, foi concebido um homem. Jó está dizendo, se fosse para chegar nessa situação, por que eu nasci? Então que se esqueçam da minha data de nascimento. Será que tem como voltar e apagar e eu não nascer? Isso não é comum a qualquer um que sofre. A gente já não disse isso quando o negócio aperta. Dizer, para quê? Poxa, antes não tivesse nascido. Para que nascemos? Para quê? Ele está com questões internas, não está duvidando de Deus. Ele está lamentando o seu estado, porque ele é homem, ele é um ser humano. Mas bastou ele dizer isso, que os 3 amigos, quando ouvem esse lamento, decidem não mais calar a boca. E começam a consolar Jó. Aí vamos lá, o primeiro personagem chama Elifaz. O livro relata que, primeiro, os 3 homens eram idosos, está lá no capítulo 32, verso 6, que os 3 são velhos. E o capítulo 15, verso 10, também dá indícios que os 3 eram mais velhos que Jó. Que os 3 eram mais velhos que ele em idade. Então eles acham que podem dar conselhos e consolar o amigo. Isso dá margem para a gente supor que o mais velho ele faz. E por quê? Porque no verso que eu li no final, capítulo 42, verso 7, Deus fala com ele em nome dos outros 2 amigos. Ele diz, você não falou o que era correto e nem os teus amigos. Então ele é o mais velho, ele é o porta-voz dos outros 2. Ele faz, então, aqui, é o mais velho do trio. Ele faz associado a uma cidade, ele é o Temanita. Ele era de Temã. Lá em Jeremias, capítulo 49, Temã é conhecido como um lugar de sabedoria. Então ele era um sujeito sábio, né? Visto pelos outros como sábio. E ele começa expondo um princípio que está descrito no resto do livro inteiro do discurso de todos os outros também. Ele diz assim, lembra-te disto agora. Qual foi o inocente que já pereceu? E os corretos?
Onde foram destruídos os que andam corretamente? Aí ele diz, pelo que tenho visto, quem planta o pecado e semeia o mal, haverá de colher isso. Ele olha para Jó e diz o quê? Você já viu, Jó, o inocente perecer? Você já viu um correto ser destruído? Pelo que eu observo, quem recebe ruína, quem recebe destruição, é quem peca e semeia o mal. O que ele está dizendo para Jó? Você tem um pecado aí, por isso você sofre. Você está sofrendo porque você pecou, Jó, e você não quer confessar. Conta para nós, o que você fez para estar sofrendo desse jeito? Porque gente que anda corretamente não sofre. Gente que anda certo não pode passar por sofrimento. Como que vai sofrer quem é justo? Você acha que Deus vai deixar isso acontecer? Não, é o contrário. Então, tudo isso que te acontece é porque você tem um pecado. Em outras palavras, ele está afirmando aqui que problemas vêm para aqueles que pecam, mas inocentes não sofrem isso. Inocente não tem problema nenhum. Não sofre, porque faz tudo certo. Por quê? Porque na cabeça de Elifaz, sofrimento é resultado de pecado, e ponto. E prosperidade é resultado de justiça, e ponto. Então quem anda justamente prospera e fica rico. Quem peca é destruído. É assim que é, né? Preto no branco. 1 mais 1 igual a 2. Então, a aplicação que ele faz dessa teologia, primeiro ela se mostra insensível. Porque ele está falando isso de uma pessoa que está sofrendo demais. Se fosse verdade o que ele estava dizendo, não é uma coisa para você dizer não. Mesmo que seja verdade, que a pessoa esteja sofrendo por um pecado. Se você chegar lá e fizer isso da maneira como ele fez, você é um insensível. Ele não tem nenhum toque de amor com o amigo. Imagina, amigo! Imagina um inimigo de Jó. Um amigo jogou isso na cara dele. Então ele foi insensível. E também foi superficial na sua aplicação. Foi muito superficial. Por quê? Porque como que o justo não sofre? Porque a gente mais vê a gente andando certo e pagando por ser justo. Sendo perseguido por ser correto. Então, quer dizer, além de insensível, o argumento dele é superficial. E na sequência do texto, ele repreende Jó por ser impaciente e estar desanimado. Gente, olha o estado do homem. E ele repreende o amigo porque ele está desanimado. Levanta a cabeça, meu amigo. O cara enterrou 10 filhos no dia, gente. Perdeu tudo que tinha, inclusive a saúde, está onde de morrer, e o camarada chega e diz, não acredito que você está triste assim. Gente, isso é de uma insensibilidade sem tamanho. Por isso que eu disse, 7 dias de silêncio foi o melhor que Jó recebeu dos seus amigos, porque ninguém abriu a boca para falar besteira. Depois disso, duplicaram, triplicaram o sofrimento desse homem. E como que você chega para alguém que está sofrendo demais e diz, não, se anima, se anima, se anima aí, vai no hospital e faz isso. Chega para as pessoas e diz, vocês estão aí, vocês estão muito desanimados, vamos lá, vamos fazer exercício. Se eles tiverem 1% de força, eles te espancam. Se arrancarem alguma força de algum lugar, que fazem é te expulsar daquele lugar. Esse homem é muito insensível. E diz que Jó está desanimado porque é impaciente. E ele baseia o seu discurso em duas coisas. Nas próprias observações acerca da vida, porque ele diz, segundo o que eu tenho visto. Então, qual que é a base do argumento de Elifaz? É o que eu acho. Segundo o que eu tenho visto. Mas se a gente for basear argumento no que a gente acha tanta coisa. A gente acha um monte de coisa. Mas o que a Bíblia diz acerca do que eu acho? Então ele diz, segundo o que eu tenho visto, ele baseia as observações dele acerca da experiência que ele tem. E ele faz também, confiava muito na tradição, ele baseia tudo na tradição, do jeito que ele aprendeu. Ele é um sujeito que não consegue mudar a mente, porque ensinaram ele assim, que justo não sofre. E se alguém está sofrendo é porque pecou. É porque insiste em não confessar o seu pecado. É assim que ele aprendeu, ele não está aberto para mudar esse conceito. Portanto, na cabeça de Elifaz, Deus é o quê? Deus é um carrasco. Deus é um legislador rígido. Deus é assim. Pune um pecador do jeito que está punindo Jó. Pune e presenteia o justo porque ele é bom. É um Deus legislador e rígido. Não há chance, então, do pecador ser salvo e não há chance de ensinar o justo alguma lição que ele queira ensiná-lo. Só porque ele é justo, eu não posso tocá-lo. Na cabeça de Elifaz, Deus é assim.
E a explicação que ele faz também é muito simplista. Você já percebeu isso? Porque ela não responde às perguntas que já tinha para fazer. A teologia que ele faz não responde às perguntas difíceis. Ele é simplista. Qual que é a diferença entre ser simples e simplista? Quando você pega algo e simplifica algo, você está tornando aquilo acessível. Você simplificou, né? Então, as pessoas estão discutindo, você vem com uma ideia e diz assim, deixa eu dar minha opinião. E você simplifica. Aí todo mundo diz verdade. Nós estávamos por um caminho, mas o jeito que você sugeriu facilitou. Isso é simplificar. O simplista, ele não facilita as coisas. O simplista, ele dá desculpas de fuga. O simplista, ele pega um problema grave e diz assim, para de pensar nisso, isso aí não é problema. Então, a saída dele, do simplista, é, não, vamos parar de discutir esse assunto. Ou seja, joga o assunto fora, recorta isso e joga fora. Não, você não está simplificando, você está sendo simplista. Sem dizer para Jajó, abandona esse sofrimento, meu amigo. Deixa isso para lá. Como deixa para lá? Como que um homem como Jó, e como que o sofrimento de Jó pode ser simplesmente abandonado e não tratado? Percebe como o simplista acaba com tudo? O simplista pega um assunto que é crucial e simplesmente joga ele no lixo, para a gente não ter que lidar com aquilo. Lidar com os seus problemas, eles fingem que eles não existem. Para não ter que enfrentar o que tem que enfrentar diariamente, e para não resolver, ele simplesmente entende que aquilo não existe, que não é um problema. Esse é o simplista. O que simplifica é aquele que olha o problema e diz, eu tenho que resolver. Está complicado, mas eu vou achar uma maneira para resolver. Eu vou simplificar essa situação até a ponto de eu resolvê-la. Esse é o que simplifica as coisas. E geralmente é bem sucedido. O simplista é o que vai sofrer sempre, porque toda vez que aquilo aparecer, ele faz de conta que aquilo não existe, mas aquilo existe, e está ali, e precisa ser resolvido. Ele faz é esse, simplista. Pega todo o problema de Jó e diz que aquilo é frescura, que aquilo não é nada. E não responde à questão crucial de Jó. E qual que é a questão crucial de Jó e do livro de Jó? Por que alguns sofrem de forma extraordinária, mesmo que não tenham pecado de forma extraordinária? Por que o justo sofre? Ele não responde a pergunta. Não responde a pergunta do porquê que alguns prosperam de forma extraordinária, mesmo sendo pecadores extraordinários. Não responde à pergunta. Por que os que estão no poder conseguem o que querem, fazem o que querem, têm êxito no que querem, mesmo fazendo tudo errado e Deus não faz nada? Por que nós, do lado de cada corda, na ponta mais fraca, lutamos pelo certo, fazemos o certo, corremos atrás do certo, e quando mais certo a gente corre atrás, parece que mais errado a gente está? Essa é a pergunta de Jó. Por que o justo sofre e o ímpio prospera? Ele faz, não quer discutir isso. Ele faz, não quer entender isso. Ele faz, quer dizer, recorta, você frescura, joga fora. Jó, confessa o pecado aí. Você está de história, Jó. Justo não sofre, não. Vamos maquiar. Justo não sofre, Jó. Quem sofre é pecador. Para esse grau de sofrimento que você foi atingido, o pecado é grande. Então, conta para nós. Confessa para nós. Percebe como essa teologia ela é insensível e superficial? Assim fica fácil a gente diagnosticar e não estender a mão a ninguém. Porque se qualquer um que sofre, você aponta o dedo e diz, está em pecado, deixa ele lá. E isso até acontecer com a gente, né? Porque quando nós é que sofremos, o que a gente responde? A gente é justo, pecador? Ou a gente é justo e está sofrendo por ser justo? Ele faz, não responde. O segundo é Bildade. É bem possível que Bildade fosse o outro mais velho, o próximo. Isso porque o nome dele aparece já logo depois de ele faz. Podemos descrever Bildade com uma só palavra. Bildade era um legalista. Ele era o que a gente chama de legalista. Para ele, Deus é severo. Ele é um legalista. Deus legisla. É só um juiz cruel. Ele diz assim, eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Ele diz assim, Jó, Deus não rejeita o íntegro e nem dá a mão com quem faz as coisas erradas. Então você tem pecado sim, Jó. Ele reforça o que ele faz disso. Ele é capaz de citar provérbios antigos, ele é bom de memória, esse Bildade. E como ele faz um profundo
Ele tem um profundo respeito pelo que aprendeu. E Bildade responde de forma bem menos suave que ele faz a Jó. Ele diz de maneira direta e insensível para Jó algo terrível na situação que Jó está sofrendo. O que ele faz? Ele ataca a memória dos filhos de Jó. Olha que sujeito perverso, gente, para ter de amigo. Olha o que ele diz. Será que Deus torceria o direito? O versículo que eu li. Será que o Todo-Poderoso corromperia a justiça? Não, a resposta é óbvia, né? Não. É uma pergunta retórica. Aí ele continua e diz assim: se teus filhos pecaram contra ele, ele os entregou ao poder da transgressão que cometeram. Ele está dizendo, Jó, não é só você que está sofrendo porque pecou. Seus filhos morreram porque também são iguais a você. Atacou a memória dos 10 filhos do homem. Você acabou de enterrar 10 filhos e o sujeito vem e diz o quê? Seus filhos morreram porque mereceram. Você queria um amigo desse pra você? Convidado para tomar um café na tua casa? Convidado para jantar, almoçar contigo, passear, fazer uma viagem? Seus filhos morreram porque são iguais a você, Jó. Pecaram. Como é que fica atacar a memória de alguém que você ama e que não está aqui para se defender? Eu não sei vocês, mas se eu sou jovem, eu arranco, eu digo que nem Sansão. Deus me dá força pela última vez nessa dança que eu estou. Só para eu estrangular os 3. Depois pode fazer o que quiser. Só me dá força para acabar com esses 3. É um murro em cada um e eu morro feliz. Não é isso que a gente ia dizer? Hoje a gente faria a seguinte oração: Deus me dá compaixão, que se me der força eu mato. Era isso que a gente ia falar. O homem atacou a memória dos 10 filhos, gente, que tinham acabado de morrer. Que amigo é esse? Que amigo é esse? E veja que Bildade se utiliza de uma verdade eterna para fazer isso. Por quê? Porque é certo que Deus não torce a justiça. E é certo que Deus não torce o direito. Ele cita uma verdade. Deus não torce a justiça e Deus não corrompe o que é certo. Mas ele usa isso como introdução para a sua acusação. Ele pega um texto bíblico que é verdade e usa contra Jó. Ele pega o texto de Jó, você já viu Deus torcer juízo? Jó dizendo, não. Você já viu Deus torcer justiça? De jeito nenhum. Então seus filhos morreram porque mereceram. Se você concorda com o que eu disse, então o que eu disse é verdade. Pega um texto e joga contra o amigo. E aí como é que fica sem a Bíblia? Hã? Olha a maldade desse homem. Ela é surreal. É quase inacreditável, né, que exista alguém assim. Mas existe. Você sabe que existe, sabe do que eu estou falando. Existem pessoas assim que te atacam com Bíblia na mão. É o que esses homens estão fazendo com um amigo que está todo destruído. Destruído. Jó está destruído. Não pode se defender. Não tem forças para se defender. Está acabado. Outra coisa que eu me pergunto, né, se a mulher está perto, por que essa mulher não espantou esses camaradas? Né? Mas essa mulher devia ter dito, oh, já deu a hora, né? Vamos embora? Vamos deixar o homem quieto aqui? Mas ela está ali. Quem sabe pelo contexto cultural, a mulher não tinha palavra, falava menos possível, então ela está ali olhando para o marido e dizendo, reage aí, como que ele vai reagir? Com 3 amigos da onça desse. E nós estamos falando de amigos, gente. A gente não está falando de gente que era inimigo dele, não. A gente está falando de gente que come no mesmo prato, que toma na mesma xícara. A gente está falando de gente de dentro de casa. São esses. Que quando vem te consolar, vem com a Bíblia como se ela fosse uma motosserra. Para te destripar e arrancar as partes. Porque são todos justos demais e legalistas. Somos legalistas demais. Veja, ele tenta defender a honra de Deus. Se nós admitirmos, Jó, que você está sofrendo e é justo, a gente vai dizer que Deus é injusto, então vamos advogar a causa de Deus. Eu estou aqui para defender a honra de Deus. Você só pode ter um pecado que você não confessa, porque Deus não ia fazer isso com você se fosse bom. Ele quer ser advogado de Deus. Ele se intitula o procurador de Deus, que chega na porta dos outros com aquele documento, né? Em nome de Deus. Como se Deus tivesse contratado ele para intimar os outros em nome de Deus. Às vezes a gente se coloca nessa posição contra a vida dos outros, gente. Como os inquiridores de Deus. Ó, eu tenho que falar aqui porque eu preciso defender Deus das atrocidades que está acontecendo. Eu vim aqui como procurador. Deus me deu um documento assinado. Deu por lufa nenhum. A gente vai porque é ruim mesmo. A gente vai porque gosta. A gente vai porque gosta de pisar no sofrimento do outro. E se a gente puder mostrar que aquilo é aquilo
pela Bíblia, aí a gente para do lado, a gente conta as horas para poder falar. Meu pai morreu de câncer em 2001. Aí, como todo mundo faz, né? Levava um monte de gente para orar por ele no quarto do hospital. Às vezes era 2, 3 por dia. Ah, chama o irmão lá, porque tem dor, não sei o quê. Chama a irmã, porque ela conta as coisas que ninguém vê. E eu não era crente, eu no quarto vendo aquele mundaréu de gente entrando e saindo, dizendo que meu pai sofria porque era culpado. Então, Deus mostrou aqui, não sei o quê, uma capa preta, não sei o que preto. Eu ficava olhando tudo aquilo e falava, meu Deus do céu. O homem não tem paz nem para morrer. E fica toda hora alguém jogando alguma coisa na cara dele. Essa é a vida de muita gente. Por isso que eu já disse aqui, né? Se Deus fosse nesses hospitais e curasse todo mundo, tinha um monte de gente que perdeu o ministério. Não ia conseguir mais ser crente, que não ia ter mais doente para ele ficar olhando e dizendo, desgramado, está sofrendo porque merece. Ele ia ter que olhar para dentro dele mesmo. Um monte de gente ia desviar, porque precisa de alguém sofrendo para ele se sentir mais crente do lado. Precisa. Os amigos de Jó são esses. Os três fazem a romaria e vão à casa dele, por quê? Porque precisam se sentir melhores. E tem agora um exemplo visível e bom, né? Jó, todo podre, arrasado, acabado. É a chance. Nós vamos sair de lá satisfeitos, nós vamos deixar vazar todo o nosso veneno religioso em nome de Deus, de Israel. Tudo em nome de Deus, gente. Não pode fazer sem o nome de Deus, né? Tem que santificar a maldade. E aí vem Zofar. Zofar dos três é o mais jovem, ao que tudo indica, né? É o mais jovem. Zofar é o mais dogmático. Ele é o mais centrado, dogmático. Zofar fala com Jó como um diretor fala com um aluno. Sabe? Todo dogmático. Ele tem na mão dele, ele tem assim, tipo, o estatuto do negócio para falar com Jó. E é interessante observar que Zofar só fala com Jó por 2 ocasiões. Os outros falam mais até o final do livro. Zofar fala 2 vezes. Ou, primeiro, ou ele entendeu que era incapaz de refutar Jó, que Jó é bom no argumento, depois você lê o livro todo, você vê que Jó tem sempre uma resposta boa. Apesar de tudo, ele arranca força para se defender. Então, como a primeira impressão que ele tem é, como ele não conseguiu refutar esse homem, eu vou ficar calado. Parei de falar. Ele é bom demais no argumento. Ou ele considera que é perca de tempo ajudar Jó. Ele fala 2 vezes, ele diz, vou parar de falar, porque isso já é. Que é o que mais parece com os 3 que estão ali. A segunda opção. Ele desiste. Eu vim aqui para ajudar, estou mostrando para ele o pecado dele, ele não quer aceitar, então vem para lá. Parece que é isso que ele pensa. Contudo, ele não se mostra de modo algum mais misericordioso do que os outros. Só fala 2 vezes, mas também não fala nada de bom das 2 vezes que ele fala. Né? E tendo em vista a ideia de pecado, de como o pecado faz sofrer, ele diz que Jó sofre porque merece. Veja, um chega e diz que Jó tem um pecado que não confessa. O outro diz que os filhos de Jó morreram porque mereciam. E esse aqui diz o seguinte: Jó, você está sofrendo pouco. Você não devia estar contente, porque você devia estar sofrendo mais. Olha o que ele diz. Ah, se Deus falasse e abrisse os lábios contra ti. Aconteceu isso aí, mas se Deus ainda abrisse a boca, você tá, tem muita coisinha que Deus não falou. Deus falou para mim, mas não falou para você. Eu sei de muita coisa que Deus me contou, que se Deus fosse falar, né? Ah, se Deus abrisse os lábios contra ti, Jó, e mostrasse os segredos do que ele sabe a teu respeito, os segredos da sabedoria. Porque tem 2 lados. É o que a gente vê e que só Deus sabe. Saiba que Deus permite até que os pecados seus sejam esquecidos. Se Deus fosse cobrar tudo, a tua situação é pior. É que Deus ainda está sendo tranquilo, porque você é muito ruim. Ó. Gente, isso é coisa para falar com alguém que está nessa situação? Você está sofrendo é pouco. Né? Esses dias eu vi um vídeo no Instagram que eu tive que rir. A gente não deve rir dessas coisas. Né? Pede perdão depois que você ri. Se você rir agora, então vou contar, você peça perdão. Tá um neto lá, né, um sujeito, um rapaz novo deitado numa cama, com a perna toda estilhaçada, esse ferro na perna, gritando e eles dando remédio. E aí eu olhei o vídeo e falei, o que será que aconteceu? Aí tá a avó e acho que a mãe cuidando. Aí entra o avô numa vassoura, dizendo, rendendei, dá uma volta no quarto. Ou seja, o menino caiu empinando moto, né? E o vô chega zoando o menino um monte. Ele vem com um cabo de vassoura aqui dizendo, vai, rendendei, pega a moto, vai lá. E zoando. E todo mundo sai do quarto, o menino grita e o velho, rendendei. Eu me rachei com esse vídeo. Mas não é uma maldade? É que é avô, né? Vô pode tudo. Mas é uma maldade, gente.
Porque o menino sabe que fez uma besteira enorme, quase perdeu a vida e a perna está ali por um triz. Aí você chega e tripudia. É que nem o sujeito aqui, usou fardo. Ainda é pouco, Jó. Vamos melhorar essa tua dor aí. Dá para a gente deixar isso mais baixo. Dá para deixar isso mais doído. Gente, nós estamos falando de amigos. Não estamos falando de inimigos. Nós estamos falando de gente de dentro de casa. Religiosos ao extremo. Que esperam o tropeço de alguém para poder vazar sua religiosidade legalista. E apontar o dedo. E destruir o outro. E triplicar, se possível, a dor que o outro está sentindo. É disso que a gente está falando nesse livro. É isso que Jó enfrenta sem entender nada. Ele não sabe que Deus e Satanás estão numa disputa. Ele é só a história. Se Jó lesse esse livro de Jó hoje, será que ele diria, poxa Deus, por que você não me contou? Sabe por que ele não diria isso? Porque ele confiava em Deus, Deus não precisava contar. Ele diz, na sequência do livro, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que ele liberou esse mal contra mim, mas ele continua sendo meu Deus. Eu continuo crendo nele, continuo confiando nele, e continuo vivendo para ele, com patrimônio, sem patrimônio, com filho, sem filho. A gente continua vivendo para ele, vamos continuar. O único benefício que Jó teve nessa história toda foi perder os três amigos. Talvez essa foi a maior graça. Jó descobriu que os três amigos nunca foram amigos. Se ele continuasse pobre, sem filho, só com a mulher no final e se recuperando da doença aos poucos, não acontecesse um milagre que aconteceu no fim do livro, só no fato de não ter mais os três, ele ia ficar tranquilo. Mas no fim da conta, Jó perdoou os três na sequência do texto 42. Porque Deus diz: olha, vocês falaram mal, mentiram a respeito, e Jó falou a verdade. Então, só perdoa vocês se Jó perdoar. E Deus sabia que Jó ia perdoar. E Jó perdoou esses três amigos da onça. Mas aqui ele está sofrendo. Aqui ele está arrasado. Em outro momento, Zofar chama Jó de falso. E insinua que ele está agindo como uma representação de um animal que é considerado um animal mais ignorante de todos. Ele diz assim: mas o homem falso só alcançará entendimento no dia que, da cria do jumento selvagem, nasceu um homem. Ele chama Jó de jumento, chama Jó de burro. Se você é um falso. E um homem falso só tem entendimento no dia que nascer um jumento de uma mulher. Então, Jó, você é um jumento. Você é esse. O homem ataca Jó gratuitamente, gente. Ataca gratuitamente. E Zofar também remete à mesma linha de pensamento, só que com mais rigor ainda. Lá no capítulo 11 ele diz: se, porém, prepares o coração, estendes a mão para ele, se lançares a maldade que há na tua mão para longe de ti, e não deixares a perversidade habitar nas tuas tendas, então levantarás o teu rosto sem mácula, e estarás firme e não temerás. Ou seja, confessa o pecado para que você pare de sofrer. Ele quer que Jó assuma uma coisa que não fez. Ele quer justificar o sofrimento de Jó como os outros. Quem sofre é porque peca. Quem sofre é porque tem pecado e porque justo não sofre. Essa é a ideia. Repreende Jó, porque Jó afirma ser inocente o tempo inteiro e aconselha Jó a abandonar o pecado para poder ser restaurado. Ou seja, ele mente. Ele insiste nisso. De acordo com esse amigo, Jó está sofrendo porque ele se recusa a abandonar um pecado, reiterando que o sofrimento se acumula sobre as pessoas porque não há arrependimento. Ele quer que Jó se humilhe mais do que já está sendo humilhado. Tem um filme chamado Django. Eu já devo ter assistido esse filme umas 60 vezes. Eu gosto mais desse filme. Tá? Django. É um filme sobre um escravo. Aí tem uma cena no filme onde o rapaz vai chicotear o escravo, uma escrava, e a escrava é a Brunhilda, ela é a mulher do Django. E o Django, como marido, está implorando para que ele não chicoteie a sua esposa, que está amarrada no tronco. O sujeito que vai chicotear, ele está com o chicote na mão e ele tem umas páginas da Bíblia grampeadas na roupa, porque ele faz em nome de Deus. E cita versículos bíblicos antes de chicotear o escravo. E o Django ajoelha na frente dele, junta as mãos e pede para ele não fazer isso. E diz, chicoteia a mim. Mas não é. Aí ele dá argumentos e diz, olha, ela não é uma escrava comum, a minha esposa é uma escrava de dentro de casa. Se você marcar ela, assim, a dona da casa vai ficar chateada. Ela é importante, então não faz isso. Ele vai dando argumentos. E
O carrasco fica com o chicote baixo só olhando. E a única fala do carrasco no final da cena é: eu gosto do jeito que você implora. E ele diz pro John: eu gosto do jeito que você implora. Tem gente que acha que Deus é assim. Você precisa se rasgar. E Deus está ali dizendo: tá bonito, mas vai mais, eu quero mais. Eu gosto do jeito que você chora. Eu gosto de te ver sofrer assim. Vai, fala mais. Para esse Zofar, Deus é esse. É como se ele dissesse: Jó, é pouco ainda. Arrepende mais. Fala mais. Eu gosto de ver as pessoas implorando para não morrer. Essa era a cabeça que ele tinha de Deus. E não se engane, tem um monte de gente que pensa que Deus é assim. Você vai, comete algo errado, pede perdão a Deus, tenta se consertar com as pessoas que você feriu, e alguém aparece para dizer assim: você acha que Deus perdoa fácil assim? Não, ainda é pouco. Ainda é pouco, se humilha mais. Deus quer mais choro, Deus quer mais lágrima, Deus quer mais dor. Eu gosto do jeito que você implora. Esses homens sentaram no trono de Deus, gente, contra Jó. E começaram o seu próprio julgamento contra Jó. E o mais perto de perdão que eles chegaram é: chora mais, sofre mais, diga mais. A justiça baseada na relação da causa e efeito não se satisfaz com uma súplica vestida de arrependimento, mas pede sempre mais. O prazer de quem age assim é ver o pecador cada vez agarrado mais ao seu pecado para poder cada vez mais subjugá-lo no seu sofrimento. Você já foi em culto em que o sujeito prega com ódio e ele fala as verdades de Deus acerca do céu e do inferno, da justiça de Deus, mas ele fala como se a esperança é que você não atendesse? Ele prega na cabeça dele pensando assim: eu estou aqui dizendo, e tomara que não creio, porque no dia que não creio eu vou estar lá para apontar dedo e dizer: eu avisei. Pessoas que têm prazer em a pessoa não ouvir a verdade, para poder depois justificar a sua religiosidade. E dizer assim: viu, eu avisei, eu disse para você. Ele não prega com prazer que se convertam e mudem, ele prega com prazer de que fiquem piores e que não atendam. Você lembra de Jonas? Esse é Jonas. Ele tem uma mensagem de Deus para dizer para Nínive, não é? Qual que é a mensagem que ele tem para falar? 40 dias a cidade aqui vai ser subvertida, se vocês não se arrependerem. Era uma mensagem de arrependimento, condicional. A destruição está ligada ao arrependimento. Não havendo, destruo. Havendo, eu não destruo. Se você tem uma missão dessa, qual que é o teu papel? Conscientizar as pessoas. Ó, a ira de Deus está chegando, por favor. O que ele faz? Uma cidade que demorava 40 dias para ser percorrida, Jonas percorre em 3. O sermão mais mal pregado da história da humanidade. Né? Era 40 dias para contar isso para a cidade, ele faz em 3, ou seja, ó, a ira está vindo, ele corre para outro lado. Ó, ele não quer que ninguém ouça. Porque no final ele diz: eu preguei. Não escutaram porque não quiseram. Mas pregou mal e porcamente, para ninguém atender. E aí, a verdade disso que eu estou dizendo está no final, capítulo 4, quando ele senta fora do muro da cidade e diz assim: agora eu vou assistir o fogo cair do céu, que do jeito que eu preguei, é impossível que eles tenham acreditado. Eu vou ver esse povo morrer. E é o que eu mais quero. E aí vem Deus e salva. Porque o sermão pregado mal e porcamente é usado por Deus também. Ele pregou mal, mas Deus usou o mal que ele fez e salvou todo mundo. E aí ele fica bravo. Ele diz: viu por que eu não queria pregar? Viu por que eu quis ir para trás? Porque eu sei que o Senhor ia perdoar. Ele nem pregou direito e Deus usou a pregação dele. Agora, ele foi cobrado pelo que fez. Entendem isso? Pessoas que pregam e que falam de Deus na esperança que o outro não creia. É só acusação e um passaporte livre para o inferno e não arrependa-se. Para poder depois dizer: olha, eu avisei você. Sim, você avisou, mas você não me amou, você não me mostrou. Não tinha que te amar, eu só tinha que te avisar. Esses são os amigos de Jó, gente. Agora, para encerrar, a prova dos erros dos amigos de Jó se revela no fim do livro. No verso que eu li, o verso 7 do capítulo 41. Deus, aqui sem meias palavras, diz o quê? Eu estou irado com vocês, porque vocês não disseram a verdade ao meu respeito. E aí vem a minha pergunta. Eles mentiram? O que eles disseram a respeito de Deus em algum momento foi mentira?
Não. Se eu recapitular todos os versos que eu li, saindo da boca deles, tudo que eles disseram foi verdade. Deus não torce o direito, Deus não torce a justiça. Deus, sim, condena o ímpio. Aquele que peca, morre. O salário do pecado é morte. Tudo que eles dizem é verdade. Tudo que eles dizem é sim verdade. O último verso, ó, se você preparar o teu coração para entender a mão de Deus, se você lançar para longe de ti a maldade, a iniquidade, deixar de habitar nas tendas da perversidade, então você vai, enfim, levantar o seu rosto sem mancha nenhuma, vai ficar firme e não vai temer mais nada. Isso é mentira? Não é. Tudo que disseram é verdade. Por que Deus diz, então, no final, que eles não falaram a verdade a respeito de Deus? Por que o verso que eu li, Deus diz exatamente o contrário? Eu tenho contra vocês que vocês não falaram a verdade a meu respeito, como falou Jó. Por que Deus diz isso? Porque Deus interpreta a intenção com que a gente usa o texto bíblico, e não só a citação do texto bíblico. Vocês não disseram a verdade porque vocês pegaram a verdade e a torceram. E fizeram a verdade ficar do lado de vocês e contra Jó. Percebe como a gente corre o risco de, pela Bíblia, estar errado? De com a escritura na mão, a gente está errado? Quando alguém chegar para você numa discussão e dizer, a Bíblia diz, pode saber, ele vai pegar um texto e vai voltar para ele e vai voltar ele contra você. Tudo o que disseram era verdade, porém usado de maneira errada. A teologia da causa e efeito, que é a teologia preferida de nós pentecostais, falando mal de nós, é a teologia que faz isso, que pega os textos e torce os textos contra alguém e a favor de nós. O que é a teologia da causa e efeito? Causa e efeito é uma regra, né? Uma causa e um efeito. Se você pular de um lugar, qual que é o resultado final que não tem como mudar? Vai cair, vai chegar no chão. Causa, pulei, efeito, chão. É uma regra. Aí aplicam essa regra para as coisas criadas por Deus, regras de causa e efeito, e inevitavelmente, se eu fizer isso, vai acontecer isso. Pegam isso e colocam na palavra de Deus, como se isso fosse verdade para Deus. Causa e efeito. Causa, pecado, efeito, sofrimento. Causa, eu sou um santo, efeito, não sou. Causa e efeito, é regra. Quando que é regra? Para Deus. Gente, quem não tem, né? Abra uma empresa. Quem tem aqui, conta como que é a burocracia para você ter uma empresa. Para fazer do jeito certo. Você desiste no primeiro passo do processo. Não é? Porque você quer fazer o certo. Aí parece que o certo é fazer errado. Então eu vou burlar tudo isso aqui, vou abrir, que azar. Se um dia a fiscalização chegar, me vendo. Eu e o Cid fomos levar o carro aqui para fazer vistoria. E aí tem uma etiqueta do carro, do motor que está razoável. Você teve que ir no Detran, tirar um documento. Aí eu perguntei, rapaz, tem como a gente trocar esse adesivo? Existe um mecanismo por um novo? Como é que faz? Ele falou, tem. Você vai ter que levar esse carro numa concessionária da Honda, eles vão puxar o chassi, todo o histórico do carro, e eles imprimem uma etiqueta nova e com um documento que você vai ter que ir lá, carimbar, pegar, apertar a mão de 7 pessoas, voltar, dobrar o joelho, bater palma, correr, você vai fazer. É uma burocracia, mas tem como. Aí ele disse, mas também dá para você comprar no Mercado Livre. Você digita o número lá, compra no Mercado Livre e cola. Nunca nenhum policial provavelmente vai parar e abrir, mandar você abrir o capô. Uma vez. Não. Se um dia parar, tá ali. Se ele não perceber que é falsificado, tranquilo. Ou seja, tem o jeito certo e tem o jeito nosso. Percebe isso? Você quer fazer a coisa certa? Sofre. Então, quando que o justo não sofre? Quando que existe relação de causa e efeito com Deus? Deus diz a Jó, no livro todo, Jó, me explique umas perguntas, se você responder, eu te digo por que o justo sofre. Onde estava você quando eu criei as nuvens por fralda do céu? Onde você estava quando eu criei as ondas do mar e disse, até aqui vocês vêm, daqui vocês não passam? Onde estava você quando eu fiz isso e fiz aquilo? Onde estava você quando eu disse, raios caiam aqui e eles caem onde eu mando? A Jó diz, eu não sei onde eu estava, então não me faça perguntas. Eu também não te respondo por que o justo sofre. Simplesmente confie em mim. Simplesmente creia em mim, dependa de mim e viva a sua vida. Se o justo não sofre, o que dizer de Jesus?
Como que justo não sofre? Um justo foi crucificado e morreu por nós. Justos sofrem. Aleluia. Justos sofrem. Então, vamos fazer de tudo para a gente não ter essa teologia da causa e efeito contra os outros. Vamos fazer de tudo para a gente não pegar textos bíblicos que são reais e verdadeiros e usar ele contra os outros. Vamos fazer de tudo para não sermos amigos da onça uns dos outros. Né? Que mais uma vez eu insisto, o livro não fala de gente que chega do nada e que está contando uma história e acusando do nada. O livro fala de gente conhecida de dentro de casa. Quem pode fazer isso contra você? Quem come no teu prato. É quem come no teu prato. Que a gente aprenda. Né? Que a gente siga o primeiro exemplo dos 3 amigos de Jó. Ficar calado. E só sofrer junto com quem está sofrendo. Ficar calado. Como 7 dias ficaram consolando um amigo. Foi a melhor parte que Jó teve da amizade desses 3. Ninguém falou nada. Às vezes é esse o melhor que a gente tem para oferecer para quem está sofrendo. Amém? Que a gente guarde isso no coração. O peso da verdade, gente, é esse. O peso da verdade, ele é verdadeiro, ele é real. O peso da verdade quando a gente usa do jeito que tem que usar. Não contra as pessoas. Deus diz, vocês não falaram a verdade a meu respeito. E eles citaram coisas que são verdade a respeito de Deus. Mas não usaram com verdade de coração quando citaram aqui. Então não é só citar texto bíblico. Deus interpreta a intenção do porquê você está usando aquele texto bíblico. E é isso que ele mede em nós. É isso que ele mede na gente. No final do livro, Jó é restaurado, perdoa os amigos, recebe o dobro do que possuía, não cai do céu. Jó recebe força para trabalhar e ganha tudo de novo, tá? Mas que Deus devolveu tudo, colocou tudo no lugar de novo, como era antes. Jó teve que trabalhar, mas Deus o prosperou. E a esposa dele, que fica do lado, dá a ele mais 10 filhos. E Jó termina o livro com 20 filhos. Porque os 10 que perdeu, filhos não se perdem, né? Podem morrer, mas não se perdem. Jó dizia para os 10 que nasceram, vocês tiveram 10 irmãos. Eles eram assim, 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 assim. Um pai nunca deixa de ser pai, por mais que o filho morra. Jó tem 20 filhos no final. 10 não estão mais com ele e 10 estão com ele. Amém? Coloque-se de pé.